A impossibilidade de prever o futuro expõe pessoas e organizações a acontecimentos inesperados. Medidas de precaução para possíveis cenários futuros sempre foram tomadas e podem ser vistas diariamente. A inerência e influência do fator risco a um projeto torna importante o gerenciamento de riscos na gestão de projetos. No contexto da gestão de projetos, riscos são definidos como eventos incertos que, se viessem a acontecer, impactariam o projeto. O gerenciamento de riscos aplicado a projetos envolve processos de identificação, avaliação, resposta e monitoramento de riscos, e objetiva minimizar ameaças, além de maximizar oportunidades. O objetivo da primeira etapa é determinar quais riscos podem afetar o projeto. O gestor de projetos geralmente reúne uma equipe de gerenciamento de riscos, composta de membros chaves da equipe, para gerar ideias. Atividades como brainstorming em grupo e entrevistas são úteis nessa etapa. É importante encorajar outras possíveis fontes de ideias, como os demais membros do projeto ou até clientes, para sugerir riscos. Uma ferramenta muito útil em todo esse processo é a estrutura analítica de riscos, o EAR, que consiste em uma estrutura hierárquica das possíveis fontes de risco. Idealmente, o modelo deve se adequar à natureza do projeto. Uma possível técnica para criar um diagrama mais preciso é partir do EAR genérico e ajustar seus níveis e itens para o tipo de projeto. Ao decompor fontes de risco para níveis mais específicos, o EAR auxilia no processo de identificação de duas maneiras. Ele permite um pensamento mais específico para cada elemento dos níveis mais baixos, e, portanto, uma lista de risco mais representativa do processo. Além disso, ele serve como verificação ao final da geração de riscos. Ao classificar todos os riscos gerados nos níveis inferiores do EAR, é possível avaliar se todas as fontes de risco foram exploradas. Etapa 2. Avaliação de riscos. Após a geração das possíveis riscos, deve-se determinar a prioridade com a qual cada um deve ser tratado. Isso é medido pela probabilidade de ocorrência vezes o impacto de ocorrência. Pode-se recorrer a diversas fontes para determinar tais valores. Boas bases para valores confiáveis podem ser estudos e análises de projetos semelhantes por especialistas, projetos passados semelhantes realizados pela empresa, entrevistas ou reuniões com membros da equipe, idealmente pedindo justificativas das opiniões dadas, e em diversas outras fontes relevantes. Após a determinação desses valores, é possível elaborar uma matriz de impacto versus probabilidade, um modelo útil para se visualizar a relevância de cada risco e, portanto, para estabelecer as prioridades. Por exemplo, para um projeto que envolva a navegação pela porção do Oceano Índico próxima à Somália, o risco de pirataria teria alta probabilidade e alto impacto, e, provavelmente, estando na zona de prioridade da matriz. Fatores como a dificuldade de detecção de cada risco podem ser incluídos para uma análise mais profunda, caso isso for desejado. Etapa 3. Desenvolvimento de respostas a risco. Essa etapa envolve ações adotadas com relação aos riscos. As medidas adotadas pela empresa, de acordo com as prioridades estabelecidas, terão mais chance de ser eficazes se forem formuladas após uma análise do risco. O diagrama de Ishikawa, que parte do evento de risco e progride em etapas que ilustram causas até a raiz do problema, é útil aqui. Respostas mais eficazes podem ser desenvolvidas depois da compreensão do que desencadeia cada problema. Por exemplo, utilizando essa abordagem, o risco de perda de um membro-chave da equipe poderia ser atribuído à desmotivação. A desmotivação, por sua vez, poderia ser atribuída a um salário insatisfatório. Deste modo, pode-se desenvolver uma resposta que atue sobre a raiz do problema. Há 4 categorias de respostas a riscos. A primeira é a mitigação, que consiste em ações que buscam reduzir a probabilidade de ocorrência e ou o impacto de ocorrência. Um exemplo pode ser observável no caso Al-Qaeda. No atentado de 11 de setembro, com relação ao risco de um ou mais passageiros interceptarem a tentativa, medidas foram tomadas para reduzir tanto a probabilidade de ocorrência quanto o impacto de ocorrência. Optou-se, a maior custos, por comprar passagens de primeira classe. Assim, o trajeto à cabine foi minimizado, o que reduziu a exposição a passageiros, minimizando a probabilidade do risco. Com relação ao impacto de ocorrência, um extenso treinamento físico e de combate corpo a corpo foi dado aos recrutas. Na aceitação de riscos, nenhuma medida anterior é tomada, somente em caso de ocorrência. Fatores como falta de opções viáveis podem levar a essa opção. Na transferência de riscos, o risco é passado a terceiros, além das responsabilidades das respostas. Geralmente, um prêmio de risco é requisitado pelos receptores. A última estratégia de evitar riscos é de eliminar totalmente a ameaça do risco. Um backup de dados chaves, por exemplo, elimina o risco de perda desses dados. Etapa 4. Monitoramento de riscos. Esse processo se dá ao longo da vida do projeto e visa ajustar continuamente todo o gerenciamento de riscos de acordo com novos inputs, assegurando otimização contínua das respostas. O monitoramento de riscos existentes, a identificação de novos riscos e a avaliação dos processos existentes, entre outras atividades, compõem essa última etapa do gerenciamento.
São diversos os métodos e modelos utilizados no gerenciamento de riscos, aplicado a projetos. Uma correta implementação pode aumentar significantemente as chances do projeto atingir seu objetivo.